No Python, vamos utilizar aquela equação de Colebrook para poder estar criando um aplicativo que a resolve e mostra o resultado em uma aplicação web. Vamos começar criando a nossa pasta para o nosso aplicativo web. Eu vou chamar ela de calculadora Colebrook. Vamos agora abrir o nosso arquivo aqui no PyCharm. Vamos agora instalar a nossa Virtual Env, que é uma ferramenta que ela é muito útil para criar um sistema de desenvolvimento em Python isolado de outros ambientes de desenvolvimento, onde você vai poder fazer instalar todos os seus pacotes ali dentro. Vamos lá, para instalar a nossa Virtual Env, nós damos o seguinte comando em Python: virtual env e o diretório onde a gente quer colocá-la. Nós vamos colocá-la dentro do mesmo diretório do projeto, só que com o nome, vou dar o nome de venv. Ele começa a criar, você veja aí que ele começa a criar, instalando o Python, instalando alguns pacotes básicos para que você possa trabalhar. Após isso, nós vamos ativar a nossa Virtual Env. Para ativarmos, basta nós caminharmos para dentro da pasta e dentro do diretório bin. Dentro do diretório bin, nós vamos dar o seguinte comando: source activate. Veja que ele já ativou nossa Virtual Env aqui, ó, que ele já mostra entre parênteses venv, que foi a Virtual Env que eu criei. Vou dar um clear aqui para limpar isso e pronto. Vamos agora instalar o Flask. O Flask é um framework web que vai nos permitir a criar a nossa aplicação web. Para instalar o Flask, basta dar o seguinte comando: pip install Flask. Ele vai coletar e já vai instalar o Flask dentro da nossa Virtual Env, fora da instalação geral do Python. Agora nós vamos começar a criar nossa aplicação web propriamente dita. Vamos primeiro aqui voltar na nossa aplicação principal e vamos aqui criar um novo arquivo Python chamado app.py. Esse arquivo tem a função básica de mapear nossas URLs para os templates e também de fazer nossa aplicação rodar. Vou começar editando este arquivo. Então, importando, e vou já iniciar a minha aplicação. Iniciando a minha aplicação. Já vou dar aqui um app.run. Como eu estou em modo debug, eu vou botar para debugar. E pronto, já iniciei minha aplicação. Aqui, se eu rodar agora essa aplicação, se eu der o comando Python, ele vai rodar, vai dizer que está ativo e vai me dar aqui o endereço do servidor local para eu acessar já a minha web page. Vou dar aqui um copiar. Vou abrir aqui. Ele vai dar que não encontrou nada, porque eu ainda não setei, nem mapeei nenhuma URL. Vou começar agora mapeando aqui as minhas URLs. Vou começar a mapear a principal, né? Que é a página home, a página index. Aí eu faço assim, root,
E aí aqui eu vou colocar def, que é a minha página index. Eu vou colocar a função e vou dar um retorno e vou colocar só para teste, olá mundo. Vou salvar, vou voltar aqui no meu, veja que ele já colocou lá, já como está retornando para minha página index o olá mundo. Entretanto, não me interessa ficar passando strings e sim templates. Então aqui eu vou importar do Flask mais o render template, e aqui em vez de eu retornar uma string, eu vou retornar render template e o template para minha página inicial, que eu vou chamar de home.html. Se eu salvar e rodar isso aqui, já vai dar erro, porque esse template não foi criado. Então agora vamos começar a criar o nosso template da nossa página home. Eu vou chegar aqui dentro da minha pasta do meu projeto e vou criar um novo diretório chamado templates. E dentro desse diretório chamado templates eu vou criar um novo arquivo chamado home.html. Se eu colocar algum conteúdo aqui, salvar e rodar lá no meu, já deve funcionar. Veja que o conteúdo como teste que eu coloquei aqui já rodou aqui no meu servidor local. Então, nós vamos estar agora utilizando o Bootstrap para poder estarmos fazendo a parte do front-end. Vamos abrir ele aqui. Vamos aqui em Get Started e vamos pegar o Starter Template. E aí nós vamos copiar isso aqui para dentro da nossa home. Nós já temos aqui um template inicial utilizando o Bootstrap. Se a gente for ver aqui, quando a gente rodar, ele já vai estar apresentando lá o Hello World do nosso Bootstrap. Vamos agora construir todo o nosso front-end. Vou aqui começar logo editando o meu título. Eu vou chamar de calculadora fator de fricção, calculadora fator de fricção. Vou salvar e vou rodar e ver o que acontece aqui. Veja que o título aqui já mudou, a calculadora fator de fricção. Vamos começar agora a criar o nosso corpo da nossa página propriamente dita. Eu vou criar aqui primeiro uma barra de navegação, a navbar do Bootstrap. Eu vou copiar, porque digitar isso tudo ia demorar muito tempo. E aí nós já temos essa classe aqui é do Bootstrap, navbar expand LG, navbar Lite, BG Lite. Uma classe container. E aqui eu coloquei o nome do meu canal, código exato. Coloquei a imagem da logomarca e nós podemos ver como funciona aqui agora. Remover esse botão aqui que não precisa e vamos ver se está funcionando. Veja lá que já temos a nossa barra de navegação. Entretanto, aqui a imagem está quebrada porque eu estou referenciando aqui dentro da minha imagem a um diretório que não existe. Então vamos criar aqui agora um diretório chamado static. E aqui eu vou criar outro diretório chamado imagens, que é onde vou estar colocando minhas imagens. No caso, essa imagem aí, aqui ele está se referenciando, que é a logomarca do meu canal. Eu vou pegar essa logomarca aqui, copiar ela e vou estar colando aqui diretamente dentro do... Veja que ele vai perguntar se é para colocar. E eu vou estar colocando aqui diretamente dentro da minha pasta imagens. Se eu salvar e voltar aqui, ele vai exibir agora ela. Está sendo exibida muito grande, mas aí nós vamos ajeitar isso utilizando
o nosso CSS. Dentro do nosso projeto principal, dentro de Static, nós vamos estar criando um novo diretório que eu vou chamar de CSS. Nesse diretório CSS é onde eu vou ter o meu CSS personalizado. Que eu vou estar criando aqui um novo style.css. Aqui dentro eu tenho já meu CSS personalizado. Vou ter que referenciar ele aqui dentro da minha home. Como é que eu vou fazer isso aqui? Eu vou colocar aqui, manda aqui CSS para ficar organizado, customizado, e aqui eu vou linkar com o meu CSS. Style sheet. E aqui eu vou botar a minha referência, onde é que ele está localizado. Então vai ser dentro de static, css, style.css. Pronto. Aqui dentro eu já posso, dentro de CSS, eu já posso lá controlar o tamanho da minha logo principal. Se você parar para olhar aqui, ó, a minha logomarca, eu dei a ela um ID de logo principal. Então, eu venho aqui e vou trabalhar com essa logo principal. O que é que eu vou precisar fazer para ela? Eu vou definir uma altura para ela de 70 pixels. E vou dar para afastar um pouco do texto, um padding right de 30 pixels. Se eu voltar aqui, salvei, deixa eu me certificar que eu salvei, voltar aqui e rodar agora, você vê que a imagem diminuiu e ficou bem melhor a forma de apresentação agora. Vou continuar aqui com a nossa apresentação. Vou criar um Jumbotron, onde eu vou estar criando uma div com a classe container, que aqui eu vou é só uma apresentaçãozinha, é só cosmético. Aí aqui eu vou colocar uma tag H1 e vou botar aqui calculadora fator de fricção. Vou criar um parágrafo classe lead. Ops. E aqui eu vou colocar um texto explicativo para calcular o fator entre com os dados abaixo. Deixa eu botar aqui. Pronto. Se eu rodar isso aqui agora, você vai ver que ele já tem calculadora de fator de fricção. Para calcular o fator de fricção pela equação de Cooley-Brooke-White, entre com os dados abaixo. Vamos agora criar o nosso formulário, que é o formulário onde nós vamos estar entrando com os nossos dados. Então eu vou colocar esse formulário dentro de uma classe container. E aqui eu vou criar um form, vamos lá. Form action, eu vou deixar em branco por hora, porque eu só estou criando por enquanto o front-end, método post, e eu vou dar uma ID para ele de entrada dados. Pronto, nosso form foi criado. Agora eu preciso criar os campos para esse formulário. Como serão 3 campos de entrada, rugosidade absoluta, diâmetro terra e número de Reynolds, eu vou colocar um lado a lado do outro. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou dividir isso aqui, utilizar uma classe do Bootstrap, de row,
e vou dividir isso aqui em partes iguais. Um grid no Bootstrap ele divide em 12 partes iguais. Então, como eu quero dividir em 3, eu terei 3 grids de tamanho 4. Então vamos lá. Pronto. Dentro desses grids é que nós vamos estar colocando os nossos campos. Então vamos copiá-los, porque serão 3, e vamos confirmar se está tudo certo. Beleza. Agora, dentro de cada um desses, nós vamos criar uma div com a classe de form group. Vamos lá. E aí nós vamos botar aqui a classe form, que aqui é onde nós vamos estar começando a fazer os nossos campos os nossos campos de entrada. Colocar começando com a label, que para saber, a pessoa saber o que vai ser cada entrada. Aqui vai ser a rugosidade absoluta em milímetros. E aí nós vamos ter um input do tipo texto, da classe do Bootstrap form control, e eu já vou dar um nome para ele de rugosidade absoluta. Rugosidade absoluta. Vamos salvar e ver se funcionou. Já temos lá o nosso primeiro campo, a rugosidade absoluta. Vamos agora fazer os outros campos, que é o campo do diâmetro interno e o campo do número de Reynolds. Vamos voltar para cá. Aqui eu já vou copiar isso, para não ficar passando a parte do Bootstrap toda. Aí aqui eu vou ter o diâmetro interno, que também é em milímetro. É do tipo texto. A classe vai ser um form control, que é uma classe do Bootstrap. E aqui eu vou colocar um nome como diâmetro interno, que isso vai servir para eu estar passando lá meus dados para o backend. E aqui agora a última vai ser o número de Reynolds, que vai ser da mesma forma, do tipo texto, classe form control, e aqui eu vou chamar de número Reynolds. Salvando, vamos ver lá como é que ficou no nosso. Pronto, nossos 3 campos aí já estão criados: rugosidade absoluta, diâmetro interno e número de Reynolds. Feito isso, agora vamos colocar um botão. Então vamos lá, tipo input submit. Vou dar uma classe a ele uma classe do Bootstrap para ficar bonitinho, btn calcular, porque aqui eu vou btn default, e o valor para ele eu botava, que é o que vai aparecer lá, vai ser calcular. Se eu salvar e ver como é que ficou aqui, veja que você já tem aqui um botão que eu chamo que é o botão calcular. Vou só mudar esse botão aqui para ficar esteticamente mais agradável. Colocar ele como primário. Vamos ver como é que ficou. Aí, ficou melhor. Vamos agora aqui na nossa home mesmo, criar também o espaço para o nosso resultado. Fora do formulário, nós vamos criar uma classe com vamos criar uma tag com essas classes aqui,
E aí aqui eu vou colocar, dentro dela eu vou colocar uma classe do tipo container. E aqui eu vou pôr uma tag h2 e vou colocar o seguinte: o resultado encontrado foi. E vou colocar aqui embaixo na tag maior o valor do resultado que nós não temos agora. Vamos só colocar dessa forma porque estamos construindo só o front-end. Vamos ver como é que ficou. Ops, deu um errozinho aqui. Vamos ver o que foi que aconteceu. Opa, o servidor não está rodando. Então, Python para rodar o servidor. Deixa eu voltar aqui na minha pasta principal. E para rodar o servidor é só digitar Python e o nome da nossa aplicação, app.py. Pronto, nosso servidor já está devidamente rodando. Nós vamos ver lá, o resultado encontrado foi como eu coloquei lá. Vamos dar uma ajeitada nisso aqui, que acabou ficando muito em cima. Vamos aqui no nosso CSS e no nosso form entrada de dados e dar um padding aqui. Vou botar 50 em cima e embaixo e 0 direita e esquerda. Vamos ver como foi que ficou. Pronto, ficou ótimo. Com isso, o nosso front-end está pronto. Vamos agora trabalhar com o back-end. Antes de ir para o back-end, vamos só consertar isso aqui que ficou encontrado. Então vamos lá, chegar aqui e mudar para resultado encontrado. Vamos ver como ficou. Tudo certinho. Vamos agora lá para o back-end. Vamos aqui no nosso app.py fazer o seguinte. Vamos criar uma interface para receber os dados e retornar os dados para o formulário principal. Então vamos criar aqui um app.hold. Eu vou chamar isso aqui de sendData e vou colocar como método para isso aqui método post. Vou definir a função sendData e aí aqui agora eu vou colocar os inputs que eu vou receber lá do formulário. Recebendo esses inputs, eu vou transformá-los em variáveis. Então, primeiro que eu vou chamar é a rugosidade absoluta, que vai ser igual a request form. E aí eu vou requisitar de lá o que? Eu vou requisitar de lá o que eu chamei de rugosidade absoluta, que é do form home aqui, onde eu tenho aqui a rugosidade absoluta. Vou consertar isso aqui, que ficou rugosidade absoluta, e vou importar aqui, que Python está reclamando, o request. Pronto, rugosidade absoluta. A mesma coisa eu vou fazer para as outras três variáveis. Vou copiar e colar aqui. E aí a segunda variável vai ser o diâmetro interno. Então eu vou estar pegando de lá o diâmetro interno. E a outra que eu vou estar pegando é o número, que eu vou chamar aqui de número Reynolds, que lá eu vou estar pegando do meu formulário, número Reynolds. Se você for ver aqui, ó, no nosso formulário home, nós temos número Reynolds, nós temos diâmetro interno
E nós temos também a rugosidade absoluta. É o que estamos pegando de lá do outro formulário. Nosso principal output vai ser deixa eu marcar aqui, vai ser o fator de fricção, que eu vou chamar aqui de fator de fricção, que vai ser igual a alguma coisa aqui ainda. E vou renderizar. Depois desse input, eu vou retornar isso tudo no próprio, renderizar o template, renderizar no próprio template home, HTML, e vou voltar e vou passar o fator de fricção para lá. Vou passar isso aqui como sendo o fator de fricção. Como é que eu vou calcular esses fatores de fricção? Eu vou chegar aqui dentro do meu principal, vou criar outro arquivo Python que eu vou chamar de functions, que são as minhas funções. Dentro de functions eu vou utilizar from optimize import root, e vou precisar também importar da biblioteca sqrt e log. São as funções que eu vou precisar importar de outros pacotes para estar resolvendo o fator de fricção. Se você tem alguma dúvida de como funciona a resolução do fator de fricção, veja lá nos meus outros vídeos, que eu tenho 2 vídeos explicando como é que isso é feito. Antes de eu continuar, vou precisar instalar o pacote SciPy no Python. Então vou dar pip install SciPy, instalando dentro da minha virtual env. Então ele vai coletar o SciPy e instalar dentro da minha virtual env. Então vamos, enquanto ele instala, eu já posso logo fazendo as outras coisas. Eu vou definir logo uma função chamada calcula fator de fricção. Eu vou colocar ela aqui e explicar. Vamos lá. Está processando aí. Então, eu defini uma função calcula fator de fricção, que ela vai receber como entrada o epsilon, o diâmetro, a rugosidade absoluta, o diâmetro interno da tubulação, o número de Reynolds. E vai me retornar a raiz, ou seja, ela vai me retornar o valor do fator de fricção para esses inputs que eu dei aqui. Aqui nós temos e aqui dentro nós temos outra função que nada mais é do que a equação de Colebrook. Como eu já disse, para qualquer dúvida consulte os outros vídeos. E criar uma outra função que eu vou chamar de converter para metro. Eu vou passar como input o valor. Por quê? Porque lá estamos entrando em milímetros e aqui nós vamos trabalhar em metro. E aqui você vai me retornar, a função vai me retornar o valor dividido por 1000, ou seja, convertendo de milímetro para metro. Feito isso, eu vou voltar para o meu app e vou importar agora from model, from functions, importar tudo que tem lá, importe tudo. Aí aqui, ó, eu vou começar já a trabalhar da seguinte forma. Primeira coisa, isso daqui eu estou vindo lá como texto, eu vou ter que transformar para float, fazer com todos eles. Faço com todos eles também. E agora eu vou começar a aplicar aqui a função converter para metro, porque eu vou estar convertendo todas essas entradas para metro. Então eu venho aqui a converter para metro, então com menos o número de Reynolds não. E converto todo mundo aqui, todas essas duas entradas que são em milímetros, para metro. Feito isso, eu já posso calcular o fator de fricção. Nada mais é do que utilizar isso aqui, ó.
eu vou utilizar a função calcula fator de fricção, vou passar a rugosidade absoluta, vou passar o diâmetro interno e vou passar o número de Reynolds. A partir disso aqui eu já posso calcular meu fator de fricção. Como eu vou estar voltando isso lá para o template, eu vou estar transformando isso daqui, como ele vai estar saindo o cálculo em float, para uma string, que é o que eu vou apresentar lá nos meus resultados. Repassar aqui esse código. Tudo certinho. Aqui está faltando uma barra invertida, methods post. Vamos agora estar linkando todos esses valores, o valor do fator de fricção, lá na nossa página home. Nós vemos aqui onde está fixo. Vamos colocar uma dupla chaves e passar aqui o fator de fricção que está vindo de lá do nosso web. Aqui também nós precisamos colocar aqui a nossa ação também, chaves duplas e o URL for. E para onde está vindo lá? Está vindo lá, eu estou chamando aquele lá, estou chamando lá de send data. Vou salvar e vou executar aqui para ver o que acontece. Eu vou atualizar, vou colocar uma rugosidade de 0.05, diâmetro interno de 25.4, número de Reynolds de 6.000 e calcular. Veja que já está funcionando, olha, já me apresenta o resultado. Só tem um problema, se eu volto para home, ele fica apresentando isso aqui como resultado encontrado, foi. E aí nós vamos agora resolver isso, para só aparecer quando o cálculo foi efetivamente feito. Aqui, antes da minha classe Joomla, eu vou criar aqui um chaves sinal de porcentagem e vou colocar uma condicional. Se o fator de fricção for diferente de null, então ele vai apresentar isso. E aqui eu vou colocar um endif. Vou salvar, vou só repassar. Se fator de fricção for diferente de null, faça isso. Se não, se não for, não vai mostrar nada. Vamos salvar. Voltar lá para o nosso servidor. Veja que ele já não mostra nada. Vou colocar aqui uma rugosidade absoluta de 0.05, diâmetro interno de 25.4, número de Reynolds de 6.000. Veja que ele já calcula o resultado e já mostra aí pra gente. Então esse vídeo foi mostrando como criar uma aplicação web de engenharia utilizando Flask e Python. Obrigado.